Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram vossas Bíblias em João, capítulo 14, verso 6. João, capítulo 14, verso 6. Assim está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meus irmãos. Apenas esse versículo. Quero estar aqui louvando a Deus pela vida do Mateus, que me concedeu essa oportunidade, essa responsabilidade que está trazendo a palavra de Deus essa noite. E eu também quero estar louvando a Deus pela vida dos irmãos que veio aqui, mesmo com esse clima favorável a ficar em casa, né? Mesmo com esse clima que parece que a nossa coberta nos chama, se bem que com esse último hino, eu acho que ninguém mais está com frio aqui, né? Mas os irmãos veio aqui para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e que possamos ouvir a voz de Deus nessa noite. Meus irmãos, o versículo que lemos, ele faz parte de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança aos discípulos. Porém, quando Jesus vai falar essa palavra, não era um momento muito legal, não é um momento muito favorável, porque era a última semana do ministério de Jesus. Porque Judas, nesse período, já havia o vendido, já havia o traído, ele só estava esperando chegar a hora. E Jesus, antes de dar essa palavra aos discípulos, ele vai lá a Pedro e vai avisar que ele o negaria. Então não era um momento muito favorável. Porém, mesmo com esse tempo não favorável, Jesus deu essa palavra de conforto. E durante essa palavra de conforto, ele vai falar o verso 6, que é da onde eu quero extrair a mensagem de hoje à noite. Que ele vai falar o versículo que acabamos de ler. Então, hoje, eu quero estar falando aqui sobre 3 características de Jesus. Ou 3 eu sou de Jesus. Mas eu vou chamar de característica, que é caminho, verdade e vida. Mas, ao longo da palavra de Deus, essas não são as únicas características que é dada a Jesus. Pois, ao longo da palavra de Deus, a gente pode ver que Jesus é o Filho do homem, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é Deus. E isso aqui que eu acabei de falar para os irmãos, não é nem 1% do que é Jesus, as características de Jesus. Porque da primeira à última folha, de Gênesis a Apocalipse, do Velho ao Novo Testamento, toda a palavra vai mostrar quem que é Jesus. Como diz pastor Gesiel Gomes, a Bíblia, ela é o único livro que muda o assunto toda hora, porém não sai do seu tema, porque o tema da Bíblia é Cristo, a força da Bíblia é Cristo, a glória da Bíblia é Cristo, a luz, o poder, o amor, o sacrifício, a esperança, a graça da Bíblia é Cristo. E a igreja de Cristo está na palavra de Deus, está na Bíblia. Então veja só, como que a Bíblia, ela sempre vai apontar quem que é Jesus. Até nos livros que a gente menos espera, está ali mostrando quem é Jesus. A nossa vida, não é somente a nossa pregação, que tem que ser cristocêntrica. Não é somente a mensagem que a gente fala, mas a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Temos que agir como Jesus agiria, temos que falar como Jesus falava, temos que pensar como Jesus pensaria. Então a nossa vida tem que ser cristocêntrica, tem que ser Jesus no centro. As nossas escolhas têm que ser que nem Jesus escolheria.
Então, a primeira característica é caminho. Veja só, preste muita atenção. Jesus, ele não é o único caminho. Jesus, ele é o caminho. Porque caminho, existe vários. Porém, Jesus é o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que leva a Deus. Existem vários caminhos. São caminhos largos. São caminhos que agradam nossos olhos, que a nossa carne ama. São caminhos que parecem tão mais fáceis. E o caminho de Jesus, o caminho difícil, estreito, que tem que dizer não ao nosso eu todos os dias, tem que combater a nossa velha natureza. Então, o caminho de Jesus é o caminho mais difícil, porque se engana quem acha que servir Jesus é fácil. Não é fácil, não. A nossa velha natureza está aí para nos incomodar todos os dias, está aí para bater na nossa porta. Então, Jesus é o caminho que leva a Deus. Os outros caminhos parecem mais fáceis, porém leva à perdição. Então, em Atos 9, vai mostrar claramente o que é quando uma pessoa encontra com o caminho que é Jesus. Em Atos capítulo 9, vai falar da conversão de Paulo. Paulo seguia o seu caminho, seguia outro caminho. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia, zombava, matava, para ser mais exato. Ele matava a igreja de Cristo. Ele se alegrava nisso que ele fazia. Porém, chegou um momento que ele encontrou com o Deus da igreja. Ei, deixa eu trazer uma palavra para o seu coração. Hoje, eles zombam dos nossos princípios, zombam da igreja, perseguem a igreja, até matam a igreja, mas o Deus da igreja ninguém zomba, mas o Deus da igreja ninguém persegue. Então, Paulo zoava, Paulo perseguia, Paulo matava, mas chegou um momento que ele encontrou com esse Jesus, ele se encontrou com esse verdadeiro caminho, aí a coisa ficou diferente. Aqui vai dizer que caiu por terra. Olha só, aquele que se vangloriava, quando encontrou com Jesus, caiu por terra. Todas as vezes que alguém vê, que alguém tem um encontro com Jesus, ele cai e se prostra, ele cai e se humilha, porque é uma glória tão tremenda, é uma glória que a gente não consegue imaginar. Esse é o Jesus glorificado no qual adoramos. Então ele cai por terra, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí mudou, ele vai mansinho: quem és tu, Senhor? Olha como que mudou, como que quando ele estava matando os cristãos agia de uma diferença. Agora, quando encontrou com Jesus, até o jeito de falar mudou. E Jesus vai responder: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E logo após esse encontro, Paulo conseguiu ver, Paulo viu o caminho que era Jesus, e ele decidiu trilhar esse caminho. E olha, sabe o que é o mais lindo? De perseguidor, ele se transformou em perseguido. De zombador, ele se transformou naquele que é zombado. Naquele que matava, ele se transformou naquele que foi capaz de morrer pelo evangelho. E tudo isso logo após encontrar esse caminho. Assim era nós. Assim era nós, antes de encontrar com esse caminho. Trilhamos o caminho que era melhor aos nossos olhos, que agradava aos nossos olhos, mas não tem como não, meus irmãos. Quando a gente teve o encontro com Jesus, a nossa vida mudou, a nossa vida transformou. Vou acelerar em questão do tempo. Próxima característica é que Jesus é a verdade. Esta característica, essa parte, mexe bastante com a gente.
Essa parte mexe bastante com a nossa natureza, com a nossa velha natureza, com o nosso ego. Porque Jesus, Ele não é só amor, Ele também é justiça, Ele também fala a verdade, Ele também é verdade. E isso mexe conosco. A nossa natureza pecaminosa não gosta dessa parte não, só gosta da parte do amor. E é graças ao amor que estamos aqui essa noite. Só gosta dessa parte. Mas Jesus também é verdade, Jesus também é justiça. E eu quero estar citando 2 versículos para demonstrar aos irmãos quem que é Jesus, o que Ele pregava. Porque a gente não pode só pregar o que Jesus fazia, mas também o que Jesus pregava. Mateus capítulo 5, no versículo 29 e 30. Isso aqui que eu vou ler aqui, meus irmãos, não foi o apóstolo Paulo que falou não. Não foi um apóstolo, mas foi Jesus que falou isso aqui que eu vou ler. Não foi eu que escrevi isso aqui. Olha o que vai dizer, Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te faz pecar, te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se tua mão direita te escandalizar, corta-o, atira para longe de ti, pois é melhor que dos teus membros se perca, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Essa verdade de Jesus machuca. Essa verdade que Jesus pregava vai contra a nossa mentira que vivíamos. Porque a gente olha isso daqui e Ele está falando. O contexto aqui Ele está querendo dizer: as suas velhas práticas já não podem mais voltar. A sua vida vai se transformar quando você encontrar com a minha verdade. Mateus 19, no versículo 21, é algo muito interessante isso daqui. Está escrito assim, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Se a gente ler só isso aqui, e se isso aqui Jesus estivesse direcionando essa palavra para uma pessoa pobre, seria mais fácil. Já não tenho nada, no que me custa o pouco que eu tenho repartir com os demais? Se fosse para uma palavra, essa palavra fosse para alguém que não idolatrava o dinheiro, seria mais fácil também. Mas Jesus fala isso aqui para um jovem rico. Jesus não fala isso aqui para um pobre, Ele fala para uma pessoa rica. Ele fala para uma pessoa que idolatrava o dinheiro. Não era para qualquer um. Então, quando Jesus vem com a verdade, Ele vai contra o nosso ponto fraco. Se há alguém aqui que se converteu logo após de uma certa idade, às vezes antes de aceitar Jesus, a gente amava mentir, e chega aqui e encontra com Jesus, e a gente vê que tem que viver na verdade. Olha só como que mexe. Se uma pessoa por outra hora lá no mundo era gananciosa, soberba, quando encontra com Jesus, descobre que tem que se humilhar perante Deus. Olha como isso é forte. Então a verdade de Cristo vai contra o nosso eu, vai contra o nosso ponto fraco. E deixa eu falar algo precioso aqui, guarde isso bem no teu coração. O mundo, ele é especialista em mentir. O mundo, ele é especialista em cegar o homem, em fazer algo que parece uma coisa, mas não é, sabe, causar aquela falsa alegria. Satanás é o especialista nisso. Aquelas pessoas que estão aqui, como eu já disse, que se converteram depois de uma idade, que já viveram o mundo, melhor do que eu vai saber explicar isso aqui. No mundo, jovens, vamos tratar com jovens, eles precisam, eles necessitam estar em festas toda hora, bebendo, sabe, eles precisam estar fazendo alguma coisa, porque eles têm um vazio dentro da alma deles, eles têm uma tristeza que eles não conseguem saciar,
Eles têm um vazio que eles não conseguem preencher, uma falsa alegria. Então eles necessitam estar indo em festa, sabe, se autoiludindo, mas quando chega a noite, aí é que o bicho pega, sendo mais exato aqui, aí é que a coisa muda, porque vem aquele vazio. Por que será que no mundo as pessoas ricas, milionárias se matam? Se essa não é a tal felicidade que eles falam que tem, se essa não é a tal verdade que eles dizem viver, porque não é dinheiro, é Jesus. Não é a alegria que o mundo pode dar, é Jesus. Não é bebida, é Jesus quem pode preencher esse vazio. Como já diz um teólogo, a nossa alma mas é tão grande, que é somente Deus quem pode preencher o vazio dela. Não é as coisas desse mundo. Agora, última característica, essa que é maravilhosa. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Jesus, naquela cruz, Ele morreu a nossa morte para dar a sua vida. Ele morreu a nossa morte para dar a sua vida. O pecado, ele mata. A morte espiritual, mas também a morte física. O pecado, ele faz isso na vida das pessoas. Quando a gente não conhecia essa mensagem da cruz, como diz o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, as pessoas que estão lá no mundo, elas não conseguem explicar, elas não conseguem entender, mas para nós que foi alcançado com isto, que Jesus nos alcançou, e a gente vê que mesmo sem merecer, Ele morreu por nós. A gente vê que é o poder de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus em um ato. O que seria de nós se não fosse aquela cruz? O que seria de nós se não fosse o sacrifício naquela cruz? Nossas almas seriam lançadas no inferno. Nunca conheceríamos esse amor de Deus. Nunca adoraríamos a Deus. Nunca vivemos na verdade, sempre na mentira. Mas naquela cruz Jesus disse: e está consumado. E está consumado. A sua vida veio a nós. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não conseguiu segurar. Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas a promessa é garantida: venho buscar a minha igreja. Ele foi, mas Ele brevemente voltará. Será que você consegue entender isso aqui? Já está chegando a hora, está muito perto, eu creio nisso, que vamos conhecer rosto a rosto, frente a frente de Jesus no qual pregamos, esse Jesus no qual adoramos. Já está chegando a hora, já está chegando a hora que a gente vai viver a eternidade com Ele, que vamos viver a eternidade adorando a Ele. Esse momento já está chegando, então persevera, continua. Tem um hino da harpa que eu amo, que ele vai falar acerca disso. Se os irmãos conseguirem cantar junto comigo para me ajudar, porque cantor, eu não levo jeito para isso. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então
fazer. Coloque-se de pé adorando a Deus. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus. Que essa mensagem possa entrar no seu coração. Mas eu não posso deixar de finalizar sem antes fazer um pedido a você, sem antes dar uma oportunidade. Se há alguém aqui que nunca aceitou a Jesus, que ainda não é evangélico, ou você que já aceitou, mas acabou se perdendo, esta é a sua oportunidade. Jesus te chama, o Espírito Santo toca no teu coração. Se há alguém aqui nesse momento e quer entregar a sua vida, quer conhecer esse Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, eu te faço um pedido. Vem até aqui à frente, queremos orar por você. Se há alguém que se desviou, volte para onde você nunca deveria ter saído. Há alguém aqui que quer fazer esse conserto, que quer aceitar esse Jesus. Queremos orar por você. Porém, se não há, vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. E que essa palavra fique guardada no seu coração. E que possamos nunca esquecer que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. É a verdade que nos livra da mentira. E é a vida que nos salvou. Então oremos. Deus maravilhoso e Deus poderoso, a sua palavra foi ministrada essa noite. Meu Deus, venha, Jesus está tocando no coração de cada irmão que ouviu a sua palavra. Que possamos nunca se esquecer quem é o Senhor, Deus poderoso e Deus maravilhoso. Continue, Jesus, nos ajudando e nos dando força para estar na verdade que é o Senhor. E que em toda a nossa vida possamos viver sobre a sua vontade. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus. Amém. E eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.